parler de le numéro, parte 2. Olá a todos! Meu nome é Beatriz Vitória, sou professora de francês e eu fiz um vídeo recentemente sobre os números em francês, parte 1, que se você não assistiu, você pode assistir e entender melhor a mecânica, o jeito que, a pronúncia, o jeito que os franceses falam os números e que é bem próximo do português, algumas coisas. E essa segunda parte eu reservei para os números da casa dos 60 em diante. Por quê? Eles geram uma certa polêmica, porque na Suíça é de um jeito, no Canadá é de outro, e os franceses têm o jeitinho deles de falar as coisas. Pedagogicamente falando, é melhor você dominar primeiro do 0 aos 69, 60, a casa dos 60, e depois que você já tiver familiaridade, você continuar. A fixação dos meus alunos é bem melhor quando a gente divide assim, então eu trouxe aqui para vocês para ajudar vocês também, d'accord? Então vamos lá. Já apresentei a empresa, né? Fiz até um vídeo para vocês em relação ao Parler, como que ele surgiu, você pode assistir aqui também. Se você não viu o primeiro vídeo, assiste antes de vir para cá, tá bom? E para quem já assistiu, já anotou, já praticou a pronúncia na frente do espelho, já sabe, já domina os números, a gente tem agora dos 69 em diante. Lembra que a gente tinha falado que era 62, 63, 64, 65 e etc? Qual é o detalhe crucial que você tem que marcar? Pega aí o papel e a caneta que você vai precisar dessa vez mais ainda. E aí, qual é o detalhe crucial que faz toda a diferença para você diferenciar 60, 70, 80 e 90? Você tem que lembrar, fixar que 60 e 80 a gente vai usar do 1 ao 9. É sempre do 1 ao 9. Como assim, prof? Eu nem sei falar 80 ainda. E você tá falando pra mim que eu tenho que usar do 1 ao 9? Bom, os franceses falam 60, 60, mas não tem uma palavra igual a gente para falar 80. Não tem 80. É uma lógica, porque os números, quando eles foram inventados, era o mercado de troca, né? Você me dá isso aqui, eu te dou tal coisa. Então, sei lá, você me dá isso aqui, eu te dou isso aqui. Era peso, né? Pesos diferentes. Então, quando os números foram feitos, a língua foi criada, eles tinham os pezinhos e aí o número 80 ficou 4 vezes 20 para falar 80. Que? Como assim? Você tá doida? É assim mesmo. Maluco o número 80 e 90. Então, para falar 80, você pode gravar que é 80 e adicionar os números necessários, ou você pode gravar essa lógica de 4 vezes 20, o que você preferir, tá bom? Mas desde que você lembre que 80 é 80. Então, como ficaria isso na prática, né? 60 e 80 você vai usar do 1 ao 9. Então eu coloquei aqui um por um, ó. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Ok? Então você lembra que é 80, vai adicionando os números, ok, tranquilo. Só que onde que fica confuso e os alunos têm um pouquinho de dificuldade? Para falar 70, a gente também não tem o nome 70. A lógica é 60 mais 10. Você pode gravar 60 mais 10, você pode lembrar que é 60, não importa qual é o jeito que você vai lembrar. Desde que você use do 11 ao 19. Como assim, prof? Para a gente falar 65, a gente fala 65. Só que para falar 75, a gente fala 75. Então, usar do 11 ao 19. Anota aí no seu caderno. 60 e 80, a gente usa do 1 ao 9. E 70 e 90, a gente usa do 11 ao 19. Então, se a pessoa falar para você o número de telefone dela e ela falar 76, ela tá falando 76 e não 66. Que é 66. Se ela falar 78, ela tá falando 78 e não 68, que é 68. Então você tem que ficar esperto aí. No começo é um pouquinho confuso. A gente acha que a gente não vai falar, nós brasileiros, né? Tão diferente do português. A gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai gravar. Mas,
Pas de panique, calma, sem pânico. É uma questão de adaptação, você tem que se usar bastante para falar o seu número de telefone, para falar o número da sua casa. Você tem que usar, fazer vários exercícios, inclusive vou deixar aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Para você treinar na sua casa. E aí você fica fazendo esse joguinho, né? 64 é diferente de 74. Então você tem que ficar atento ao que a pessoa tá te falando. Já falamos que 60 é 60 e 70 é 70. Então, seguindo a lógica que a gente viu, né, unindo agora os dois vídeos, 50, 60, 70, 80, né? 50, 60, 70 e 80. 60, 70, 80. E a gente vai ver agora como que é o 90, né? Bom, então, por que eu coloquei no slide que 90 também é do 11 ao 19? Porque eu acho, de verdade, falta de criatividade. Mas os franceses eles quiseram assim, né? Então a gente tem que aceitar. 90 é 90, né? E aí segue toda essa lógica. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. E aí você tem que se atentar. O seu número de telefone tem 88? Aí você vai falar 88. Tem 98? 98. 95? 95. 85? 85. Então você vai fazendo essa dualidade aí quando necessário. Então eu adoro escrever isso para os alunos. 60 e 80 do 1 ao 9 e 70 e 90 do 11 ao 19, porque eu sou uma pessoa visual e tem muitos alunos que também são visuais, outros são auditivos, enfim, mas essa parte aqui, se você pegar, acabou, fica super fácil, né? A lógica, depois que você entende isso. Coloquei 70, a casa do 80, a casa do 90 para você treinar, e aí você pensa, meu Deus, se pra falar 80 e 90 já é toda essa complicação, todo esse rolê, como é que é pra falar 100, 200, 300, 400? É a coisa mais fácil do mundo. Fica tranquilo que é super fácil. O que acontece? Olha só, isso eu achei bacana. Quando você vai falar 100, é 100. 100. Quando você vai falar 200, basta você adicionar 2 mais 100. Então fica 200. 300, 3 mais 100, 300, 400, 400, 500, 500 e assim sucessivamente. Você pega o número primário, os números que você já decorou, do 0 ao 10, e vai adicionando. Tranquilo, né? Até que enfim, é uma coisa fácil. Depois de 80, 90 ser toda essa complicação, né? Começar dos 70, já tudo difícil. E aí, por último, eu coloquei o que todos os alunos me perguntam, prof, mas como que eu falo 2021, né? 2021. Muito tranquilo também. Lembra do Uno 1000 que a gente tinha aqui no Brasil, né? O Uno 1000 saiu de linha? A escrita é igualzinha, só que a gente falava... Como que a gente falava? A gente falava Uno 1000, né? Acho que era assim, não lembro. Mas, enfim. Enfant, 1000, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, a mesma lógica do 100, 200, 300, 400, blá 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 blá, só adicionar 1000 no número, 2 mais 1000, 3 mais 1000 e assim sucessivamente. Só não pode esquecer do hífen, tá? Se vocês subir chatinhos com a escrita. Então a gente segue dança conforme a música, né? A gente põe acento em tudo que precisar. Ah, sugestão, é um pouquinho fora aqui dos números, mas tem muito aluno que quer escrever só para fixar a escrita e não liga muito para acento. Não faça isso. Já começa a escrever tudo que você tem que escrever em francês com os acentos para você se acostumar, d'accord? Porque depois fica difícil, né? Para saber onde que vai os acentos. Bom, então é isso, da minha parte é isso. A segunda parte dos números em francês. Vocês têm aí o nosso Instagram, o nosso Telegram. Se você quiser fazer aula particular comigo, é só me chamar por algum desses canais que a gente tem.
E c'est tout pour aujourd'hui. Coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você tem alguma dúvida e sugestão dos próximos vídeos também, d'accord? Bisous, au revoir!